Gênesis 18. Acharam aí? Gênesis 18 fala sobre a visita que Abraão recebe, né? Estando ali em Canaã, dos anjos e do próprio Senhor, uma teofania, né? Eu vou dar uma lida aqui no início e a gente já vai focar no versículo mais embaixo e a gente já vai falar sobre Sodoma. Diz assim, 18:1: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, então provavelmente meio-dia, né? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então aqui a gente já precisa pôr uma ênfase. Então Abraão está na porta da sua tenda, sentado na porta da tenda, e ele avista 3 homens, a pouca distância. Então ele está vendo esses homens chegarem. E fala que ele corre ao encontro desses homens e se curva diante deles. A primeira coisa que eu quero já enfatizar aqui pra gente, lembra que eu falei sobre os sacrifícios que Caim e Abel ofereceram e outras coisas que a gente fala assim, mas como que eles aprenderam isso? Como que eles sabiam que tinha que oferecer sacrifício? Entende? Essas coisas que a Bíblia não fala, mas que a gente lendo, você fala assim, ninguém aprendeu isso do nada. Alguém ensinou, alguém falou que deveria ser feito. Aqui eu tenho a mesma impressão. Como é que Abraão, vendo esses 3 homens normais, ele corre ao encontro deles e se prostra diante deles no chão? A palavra fala, não sei como está aí, mas a minha fala assim, ele correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então ele faz um sinal de reverência, não é isso? Ele faz um sinal de adoração. Isso é adoração, se curvar, né, diante de alguém que você está adorando. Então, para Abraão ter tido essa atitude, vocês concordam comigo que a presença desses homens, desses 3 homens, não era comum? A fisionomia desses 3 homens não era comum? Talvez Abraão já tivesse tido outras experiências como essa, ou parecidas, certo? Lembra quem está escrevendo para nós Gênesis? Moisés, ok? 1000 e tantos anos à frente. Então, Deus está inspirando Moisés a escrever pequenos trechos de uma história que foi enorme, ok? Então, Abraão simplesmente está tendo uma visita de 3 homens que quando ele avista, ele sai correndo de onde ele está, sentado ali na sua tenda, e se prostra diante desses homens. E a gente vai ver. Então, provavelmente, não eram pessoas comuns à nossa vista. Então, o jeito desses homens não era comum, a forma deles andarem não era comum, a roupa que eles estavam vestindo talvez não era comum, ou sim, mas Abraão estava acostumado com esse tipo de visita celestial e ele sabia que não eram pessoas comuns, ok? Aqui a gente pode pensar. 3. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Aí os 3 homens, ou um deles, diz: está bem, faça como está dizendo, responderam. Então, ou os 3 ou um deles responde. Gente, se esses homens tivessem aspecto totalmente espiritual, Abraão teria oferecido comida? Se esses homens tivessem aspecto totalmente espiritual, ele estaria dizendo que vai lavar o pé deles? Não. Que vai dar comida para eles? Que eles precisam descansar debaixo da árvore? Não. Então, a gente já percebe que existem seres celestiais aqui, espirituais, na verdade, celestiais e espirituais, mas que eles estão numa forma humana, ok? Porém, se eles são celestiais e se eles são espirituais, a forma humana deles pode ser a forma que vai ser o nosso corpo transformado? Eles são santos. Eles vêm direto do céu, ok? Então, eu já posso achar e entender que assim como Cristo, depois de ressurreto, depois que ele ressuscitou, ele ainda permanece 40 dias andando sobre a terra com os seus discípulos, e Jesus come, dorme, descansa, lava pé, faz milagre com o corpo transformado, ressurreto.
Esse vai ser o mesmo corpo que eu e você vamos ter na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus. Então, é o mesmo corpo que esses homens têm. Então, isso quer dizer que o corpo transformado come, o corpo transformado bebe água, o corpo transformado sente cansaço, o corpo transformado, né, tem uma vida natural, mas ele tem algo especial, ok? Que foi o que Abraão viu nesses 3 homens, que era santidade. Então, algo diferente existe nesses corpos, nesses homens, que chamaram a atenção de Abraão para a adoração, para entender que não eram seres comuns, homens comuns, mas ao mesmo tempo fala de pessoas totalmente normais, que vão ter que lavar os pés, comer, descansar para prosseguir o caminho. É o que Abraão está dizendo. E se o texto está dizendo, é porque é uma realidade. Então, a gente pensa em cima do próprio texto. A gente não pensa loucura sem que o texto esteja dizendo. Se Abraão está oferecendo comida e eles vão comer, é porque eles têm estômago, eles têm um corpo. Senão, se fosse fantasminha, ia comer por aqui e a comida ia já cair, né? Não tinha para onde ir. Então, os seres que apareceram dizem para ele ir fazer o que ele quer fazer. Versículo 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. E aí um deles pergunta: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Aí ele diz: ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor. Senhor com letra? Maiúscula. Então quem fala aqui com Abraão? Deus. O próprio Deus. Mas era um deles que estava ali sentado com ele debaixo da árvore. Ok? Um deles que estava sentado na árvore comendo. Então agora fala com Abraão. E o texto diz que quem fala é o Senhor. Uma teofania, novamente, do próprio Cristo. Era Jesus quem estava ali com Abraão. O próprio Cristo, através de uma nova teofania. Jesus apareceu para Abraão. Entendem? Se é o Senhor quem está falando, não pode ser outro. Era o próprio Deus? Eu ia perguntar isso. Não. É o próprio Deus? Não pode ser, porque Deus não tem forma. Deus é espírito. Ok? A única forma humana que nós podemos ver na terra é o próprio Cristo, o Deus encarnado. Porque se ele come, se ele anda, se ele dorme, se ele descansa, é Jesus. E algumas teofanias vão aparecer. O anjo que Jacó vai lutar lá na frente, quem era? Jesus. O próprio Cristo luta com Jacó, ok? Nós vamos ver isso. Mas aqui é o Senhor com letra maiúscula. E se é o Senhor com letra maiúscula, é uma teofania do próprio Cristo. Eu trouxe essa aqui com outra tradução. Essa aqui não tem nem Senhor. Não? Não. O que diz? Qual que é? O versículo, capítulo 18, versículo 10. 10. E ele diz: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. Tá. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. O que fala no 9? E eles lhe disseram: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: eis Tá. que está O ele está em letra maiúscula, né? Começa com letra maiúscula. Não também? Também não. Que tradução que é? É King James. Tá. É uma Bíblia muito boa, tá? É uma Bíblia muito boa. Só que você vê, é uma forma mais simplificada para se ler. Pro novo convertido, eu costumo dizer, é bom, né? Porque simplifica a frase, simplifica a forma de se escrever. Cara, mas para quem é teofania, né? Vai ler lá. não tem lógica. Mas assim, para estudar a Bíblia, a gente precisa pegar algumas traduções. Às vezes uma só não é suficiente. E eu, quando vou ler o texto, às vezes pego 2, 3 para dar uma comparada, para ver se isso realmente funciona, né? Se é o que está escrito, ou se o texto fala um pouquinho mais. Na outra está escrito o quê? Na outra está o Senhor. Entende? Então, assim, na verdade, a Bíblia, a King James não está errada. A questão é que o tradutor pensa na simplificação, em tentar fazer com que o leitor entenda que é um dos 3 homens, um dos 3 seres celestiais que está falando. Não importa quem seja. Mas quando você vai estudar a palavra, você precisa saber quem está falando. Ok? Eu trouxe só de curiosidade. Mas é ótimo. Aquela, né? A comparação, né? Isso é muito bom, tá? Qual que era o anjo que estava falando?
Quem estava falando era o próprio Senhor, uma teofania do próprio Cristo, que agora começa a falar com Abraão. Os anjos provavelmente não falam nada, tá? A gente percebe nitidamente que os anjos vão ficar quietos e quem fala com Abraão é o Senhor, ok? Essa teofania de Cristo aqui nesse momento. Vamos lá. Versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Então, nessa versão, alguém tem outra versão aí? Fala de outra coisa, a não ser primavera? Tem alguma outra coisa? NVI, né? Então vai estar a primavera. Então, o texto está dizendo que o Senhor fala que na primavera, numa época do ano, ok? Ele vai voltar e Sara já terá um filho. Então, provavelmente, se a gente começasse a voltar os meses, provavelmente eles estavam, por exemplo, no inverno, e se contasse 10, 11, 12 meses no máximo, daria a primavera, que era justamente o tempo que Sara já teria o filho. E aqui dá bem a entender isso, então, ó. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Isso, um tempo de gestação. Ele está falando, vai ser um tempo da mulher engravidar e ter o filho, e eu volto, e Sara já vai ter um filho. Mas esse texto aqui da NVI fala da primavera. E isso é muito importante, às vezes, no estudo, se analisar esse tipo de informação, que provavelmente está lá no original, porque o mês de nascimento de Isaac é justamente o mês de Abib, que é o início da primavera em Israel. Que época, gente? A época da libertação, do êxodo também, nós vamos ver lá na frente. Que é a época do quê, gente? Que é a época da Páscoa. Então, percebe que Deus está contando uma história baseado em algumas coisas importantes e que vão se repetir ao longo da história. É como se Deus dissesse assim: eu estou marcando momentos da história ou épocas em que vocês vão perceber que as coisas vão começar a acontecer sempre da mesma maneira. Entende? Então, Isaac vai nascer em que momento? Na primavera. Qual é a época da primavera? O mês de Nissan, ou o mês de Abib, é o mesmo nome, tá? O mês de Nissan, o mês de Abib, dentro da Bíblia é a mesma coisa, que é o início da primavera, é entre março e abril, lá em Israel, ok? Esse é o mês que marca o calendário, nós vamos ver lá na frente, quando Deus fala com Moisés, ele vai falar assim: marca esse dia, porque esse mês é o início do ano para vocês. Qual é o início do ano lá? Abib. Nissan, ok? É o primeiro mês do ano. Eu vou trazer depois, a gente tem um calendário lá em casa, eu vou trazer para vocês e vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão dos meses para Israel. Mas Deus está falando a respeito de um mês específico que Isaac vai nascer. E se na Bíblia nada é por acaso, então o nascimento de Isaac ser na primavera não é por acaso. Ah, é porque Deus queria fazer ele nascer junto com as flores? Não. É uma época específica que Deus está colocando na história para a gente ir vendo que as coisas vão começar a acontecer sempre na mesma época, ok? Então, os 12 meses e os 12 discípulos têm alguma coisa em relação? Não. 12 na Bíblia tem a ver com governo. Então, tudo que tem 12 tem a ver com governo. Sabe, como se fosse algo que governa, algo que fecha um governo. Então, por isso que 12 estações do ano, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 discípulos, 12 tribos de Israel. Então, números na Bíblia, uma hora a gente pega uma aula só para falar sobre números, porque é bem importante, a gente vai caminhando dentro e a gente vai entendendo isso. Mas todo número 12 na Bíblia tem a ver com governo. Sabe assim, com algo que governa. Não no sentido de governo que a gente entende. No sentido de governar, de fechar um governo, de ter um grupo que governa aquilo. Então, 12 horas do dia que governam o dia. 12 horas da noite que governa a noite. 12 meses do ano que governa as estações. Entende? Alguma coisa nesse sentido. 12 discípulos no sentido de governo da humanidade, ou dos homens, ou governo de Deus. Apocalipse vai falar sobre 24 anciãos, ok? Então, 12 de cada lado. 12 tribos e os 12 discípulos. Isso, seria isso, tá? Mas não é, porque não são
os 12... Mas não quer dizer que eles estão representando. Isso, é uma representatividade, é isso aí. Ele representa? Representa, mas não é. Porque assim, ó, se a gente olhar por esse lado, até desculpa sair do assunto, mas só para vocês entenderem o que ele está perguntando. Se os 24 anciãos, o que é um ancião? O que é a palavra ancião? Uma pessoa velha, né? Uma pessoa, ancião fala de uma pessoa experiente, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa já com os cabelos brancos, né? Então, que tem uma certa experiência. Então, a palavra fala que diante, ao redor do trono de Deus, existem 24 anciãos. 24 conselheiros, 24 pessoas experientes, 24 homens, né, seres celestiais que governam a terra junto, ou que governam o universo junto com Deus, certo? Só que aí Deus faz isso mesmo. No Velho Testamento ele coloca 12 tribos para Israel, certo? Então, metade desses anciãos, a representatividade é Israel. E depois ele coloca mais 12 discípulos, que novamente se tornam o governo do Novo Testamento, o governo agora da igreja. Então, no Velho Testamento, 12 tribos de Israel que governaram esse tempo da antiga aliança. E depois mais 12 homens que são chamados para a nova aliança. Então, aí eles fazem os 24. Mas não são eles que são os 24 anciões. Ok? Tem gente que pensa, não, lá no céu nós vamos encontrar os 12 líderes das 12 tribos de Israel. Judas. Mas aí eles colocam outro no lugar de Judas, né? E nós vamos encontrar os 12 discípulos. Ué, gente, mas se nós vamos encontrar eles lá no céu, quem é que estava antes das 12 tribos, entende? Se eles são de eternidade a eternidade. Os 24 anciãos já estão lá com Deus, dando conselho para ele há muitos, milhares de anos, antes de tudo isso, entende? Mas é uma representação, sim, tá? Vamos voltar. E aí o texto diz assim, que na primavera, então, a Sara vai ter o filho. 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho, né? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Esse versículo 14, ele é muito usado, né? Em congressos, em versículos tema, né? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, gente, todas as vezes que a gente vê um versículo desse dentro de um texto, eu preciso ver o contexto. Interpretação bíblica ou uso de versículos bíblicos, eles não podem ser feitos somente aleatórios. Então, o que o texto está dizendo, se existe alguma coisa quando Deus diz que vai fazer, ok? Então, Deus não prometeu o filho? Deus não estava dizendo, vou voltar na primavera e Sara já terá um filho. Quem está falando, gente? O Senhor. E Sara, então, duvida disso. Ela está duvidando de quem? Do Senhor. Mas quando o Senhor fala, Ele vai fazer. E aí o próprio Senhor. Esse texto, quem está falando é o Senhor. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, o impossível que a Bíblia está dizendo nesse versículo é se existe algo que Deus diz que Ele não vai fazer. Você pode ser estéril, você pode já ser velha de idade, você pode não ter capacidade nenhuma ministerial. Isso, quando Deus fala o que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque quem está falando é Ele. Mas se Deus não falar nada para você, eu posso usar esse texto? Não, porque Deus não falou nada comigo. Eu posso usar esse versículo, vamos usar o mesmo caso. Eu sou estéril, por exemplo. E aí eu posso dizer assim, como Deus disse para Sara que não há nada impossível, eu também vou ficar grávida. É assim que a gente usa esse versículo? Não. Porque eu vou engravidar? Porque eu estou querendo? Não. Ok? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A gente precisa ter essa preocupação e esse discernimento espiritual de que a palavra de Deus, Deus está falando algo baseado em algo que Ele falou para um contexto,
para uma situação específica, e isso não pode simplesmente sair do contexto para virar um pretexto. O que acontece, né? Na maioria das vezes, isso é muito perigoso. Existe algo impossível para Deus? Coloca lá a campanha. Aí fala, irmã, não há impossível para Deus, Deus pode te dar um carro zero amanhã. Olha o que o texto está dizendo, há algo impossível para Deus? Deus falou alguma coisa aqui de carro para Sara? Para Abraão? E mesmo que seja até em ministério ou em uma parte espiritual. Sim, olha, não, Deus pode te fazer pastor amanhã, irmãs. Existe algo impossível para Deus? Está colocando as coisas na boca dele. Estamos colocando as coisas na boca de Deus, quando Deus não falou. E aí quando não acontece, o que as pessoas fazem? Elas se frustram. Mas o profeta falou. O profeta eu vou colocar aqui entre aspas. Porque Deus fala que, às vezes a pessoa fala que ele que falou quando ele não falou nada, né? Então, assim, é isso que esses textos, eles geralmente viram uma polêmica. E nem dá para usar a fé, porque ela não estava tendo fé nenhuma aqui. O que Deus está dizendo aqui é que não há nada impossível quando Ele fala, eu vou fazer, e ponto. Sara crendo ou Sara não crendo, ela querendo ou não querendo. Olha como que é a coisa. Não depende do ser humano quando Deus quer fazer alguma coisa. A soberania de Deus é tão grande, quando Ele fala, Ele se responsabiliza pela fala dele. E ponto final. Então não há nada impossível para Deus, vírgula, quando Deus fala. E se Deus não falar, é impossível? Lógico que é. Deus não falou, tem coisa que vai ser impossível. Certo? Tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado sobre isso. Então era isso que eu queria falar, era sobre o mês de Abib e sobre essa questão do impossível para Deus aqui, que a gente tira isso de contexto e vira pretexto para muita gente aí. Agora, versículo 16, pula lá. Diz assim, quando os homens se levantaram para partir, os anjos, né, junto com o Senhor, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, Senhor está com letra maiúscula de novo aí? Tá, né? Então é o Senhor quem está falando. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha a promessa aqui de novo, Deus falando que Israel nasceria de Abraão e que as outras nações seriam abençoadas por causa de Abraão, pela fé dele. Isso é tremendo, gente. 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então a promessa só se cumpre quando eu permaneço. Você está vendo? Que o que Deus prometeu para sua descendência, vamos voltar para vocês verem o que eu estou falando, ó o que Deus está falando, 19, pois eu o escolhi, Deus escolheu Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Então Abraão tinha a responsabilidade de ensinar sobre o caminho do Senhor, sobre Deus, sobre quem é Deus, ok? Para quê? Fazendo, para que eles, né, se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, né, o que é correto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, as promessas que Deus fez a Abraão só chegariam para a descendência de Abraão se eles permanecessem, ok? Mas quem tinha a responsabilidade de ensinar? Abraão. Vocês estão vendo a responsabilidade sendo mútua? Quando a gente chegar lá em Juízes, eu vou mostrar uma coisa maravilhosa para vocês, vocês vão ver que tremendo, que é a mania que a gente tem de dizer que se um jovem, se uma geração está desviada, o problema é deles. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia diz que o problema é nosso. Quem não ensinou foi nós, pais, avós. Nós não ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor. E se eles estão desviados, quem vai pagar essa conta somos nós ao Senhor. Deus vai... Hã? Se já ensinou. Aí sim, entende? Se eu ensinei de verdade, porque tem essa também, Ana. Às vezes o ensinar que a gente acha tem que ir para a igreja, menino. Tem que ir para a igreja que você vai encontrar Deus. Sendo que você não é exemplo. Não tem que ir para a igreja. Eu tenho que orar
para o meu filho me ver orando. Eu tenho que ler a Bíblia para o meu filho me ver lendo a Bíblia. Eu tenho que servir aos meus irmãos para os meus filhos verem eu servindo. O exemplo é o maior discipulado. O problema é que a gente só manda. Faça isso, faça aquilo outro. Ore, jejue. Aí o filho olha para nós e fala assim: estou entendendo. Ele está mandando, mas ele não faz? Como é que é isso? Então o exemplo só serve para mim? Só eu que tenho que orar? É só eu que tenho que jejuar? Entende? Então quando Deus fala em ensinar, Deus está dizendo assim: faça, e diz assim, ó, é assim que faz. Foi assim que Jesus discipulou os discípulos? Durante todo o discipulado dele. Ó, estou fazendo, tá? Agora vocês venham e façam o mesmo. Isso é discipular alguém. Isso é ensinar sobre o caminho do Senhor. Não é falar o que a pessoa tem que fazer. É fazer para a pessoa te ver fazendo. Ok? Então, ser justo. Vou dar um exemplo fora da Bíblia. Muita gente conta essa piadinha, né? O filho está com o pai no carro. E aí o pai está em alta velocidade e ele passa por um guarda de trânsito. E o guarda de trânsito então dá o apito e faz o cara parar. Aí o pai com a criança dentro do carro fala assim: olha aí, filho, como é que papai resolve essa situação? Aí o filho está no carro, vendo. Aí o guarda chega: e aí, senhor, correndo um bocadinho, hein? Deu uma corridinha a mais, né? Não, seu guarda, né? Fazer o quê, né? Aí ele pega a carteira com o documento do carro, põe R$100 aqui e entrega para o guarda. O que o filho está vendo? Que ele pode quebrar uma lei de trânsito, que ele pode simplesmente subornar um guarda de trânsito e ele sair ileso e o guarda: pode ir, meu senhor. E aí, filho, viu aí como é que o papai faz para sair da situação? E vou continuar correndo. Isso é não ensinar o caminho do Senhor. Eu estou criando injustiça, eu estou criando um filho totalmente fora dos princípios que regem a minha lei de trânsito e eu estou achando que eu sou crente. E aí quando meu filho, com 18 anos, começa a correr e tirar a racha: você não pode fazer isso, menino! Olha o prejuízo que você está me dando! Olha a multa que eu vou ter que pagar do carro! Olha, eu fui te buscar na delegacia! Aí esse filho poderia virar para o pai e dizer assim: ué, pai, mas lá atrás eu vi o senhor fazendo a mesma coisa. Não serve para o senhor o exemplo? Só serve para mim? Entende o que eu estou querendo dizer e o que o Senhor diz para nós na palavra? Ensino. Quando se ensina algo para alguém, você ensina fazendo e não falando. Eu tenho exemplo em casa. Meu irmão e minha cunhada esqueceram meu sobrinho dentro do bar. Molequinho pequeno, 3 anos. Foi criado dentro de bar. Hoje ele tem 25 anos. Aí ele fala assim: e aí, Uriel, tem vontade de beber? Deus me livre, eu passei a minha vida inteira vendo meus pais dentro de bar bebendo. Não consigo nem pensar nisso. Ele, graças a Deus, foi para o lado inverso. Mas se hoje hoje esse filho fosse um alcoólatra, um viciado, né, em bebida alcoólica ou em qualquer outra coisa, os pais poderiam cobrar alguma coisa dele? E aí a culpa seria de quem? Dele? Não, dos pais. Então nós vamos ver isso na Bíblia, que o problema de uma geração longe de Deus tem a ver com 2 gerações atrás, pais e avós, geralmente. A gente vai ver bastante isso dentro da palavra. Então, é isso que Deus está falando para Abraão, que as promessas que ele fez para Abraão, de terra prometida, de bênçãos, de prosperidade, de possuir a terra, de ser bênção para as outras nações, só viriam sobre a sua descendência se Abraão ensinasse e se os seus filhos permanecessem. Porque senão, se eu não quero, lembra? Quem segue sou eu. Livre-arbítrio. Ok? Deus lança a promessa. Só que quem toma posse da promessa sou eu e você. Só. Deus não nos faz de marionetes. Isso é muito bom. Ok? Deus nos deu muita inteligência, porque nós somos exatamente a sua imagem e a sua semelhança. Então, quem decide se quer a bênção ou a maldição somos nós, ok? Então, mais uma vez, o Senhor mostra isso aqui para Abraão. Disse-lhe, pois, o Senhor, versículo 20: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver
se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Senão, eu saberei. O que Deus está dizendo aqui? O que o Senhor, o que a teofania de Jesus está dizendo para Abraão nesse momento? Vamos ler de novo? Olha só. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Gente, como se recebe uma acusação? Como que faz? Como que a gente geralmente sabe alguma coisa ruim que outra pessoa está fazendo? Alguém vem e conta, não é isso? Reginaldo, você não sabe o que tal pessoa está fazendo assim, assim, assado. Por exemplo, se eu viesse dar uma notícia a respeito da sua família, né? Você não sabe o que teus irmãos estão fazendo. É um absurdo. E aí você começa a acusar, né, as pessoas a respeito de alguma situação. Deus está dizendo que as acusações que ele tem recebido contra Sodoma e Gomorra são tantas. São muitas. Quem está falando para Deus, gente, sobre Sodoma e Gomorra? As pessoas da própria terra, ok? Da cidade. Acusações de onde Deus está ouvindo? Em oração? Exatamente. Percebe? E não necessariamente em oração, pode ser também, podemos pôr aqui, porque eu acho que é muito válido. Mas sabe quando você reclama do Brasil? Nossa, o Brasil está uma desgraça, o Brasil está terrível, o Brasil está uma verdadeira, sei lá, como é que fala lá, gente? Corrupção, e as pessoas não falam o tempo inteiro. Quem está ouvindo, gente, isso? Deus. Ok? Vocês concordam comigo? Tudo que sai da nossa boca passa a ser uma oração. Oração é falar com Deus, ou oração é simplesmente falar. Assim como Deus escutou o clamor do israelita lá na... Sim, ele está lá em Êxodo. É isso mesmo. Porque na verdade ele está lá na leitura e eu já lembrou. Entende como é que é a questão? A gente fala aquilo que a gente está vivendo. E Deus, o Senhor está dizendo, o próprio Jesus, a teofania do próprio Senhor Jesus, está aqui conversando com Abraão e ele está dizendo: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas. Tem muita gente sendo injustiçado, tem muita gente sendo molestado, nós vamos ver mais do texto aqui, tem muita gente sendo roubado, tem todos os pecados, todas as maldades que a gente pode imaginar numa nação, numa cidade, estavam acontecendo nessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E a população e as pessoas estavam falando a respeito disso. E Deus estava recebendo toda essa acusação. E Deus fala assim: não é possível, eu preciso ver se é isso mesmo. Deus é onipotente, tá, gente? Ele já sabia o que estava acontecendo? Sim. Mas ele está dizendo aqui, a maneira dessa teofania de Cristo dizer era: eu estou indo ver com os meus próprios olhos. É isso que Deus está dizendo, ok? Eu quero ver o que está acontecendo. Então, aquela historinha de que tudo que a gente fala, o diabo também escuta? Sim. Se não falar, não escuta, não sabe. Isso é verdade. Só o reino espiritual só escuta aquilo que sai da nossa boca. Deus conhece tudo, pensamentos e palavras, tá? Então isso é verdade, sim, tá? O reino espiritual das trevas só consegue saber o que eu estou pensando ou sentindo quando eu falo, quando eu ponho voz, ok? Nos meus pensamentos agora Deus não. Sim. Deus conhece tudo, tá? Então ele sabe pensamentos antes que saia a palavra da nossa boca. Deus já sabe, isso é verdade. Mas Deus estava recebendo as acusações de Sodoma e Gomorra. Então, através de oração, será que não tinham pessoas realmente que estavam sofrendo muito e começaram a orar? Pode ser, por que não? Ok? Eram duas cidades que estavam extremamente cheias de muita maldade. E o texto vai dizer lá, tanto nos evangelhos quanto em Apocalipse, vai comparar os últimos dias a Sodoma e Gomorra também. Então, a gente vai ver isso mais lá na frente, de que há um padrão de comportamento, há um padrão de pecado, há um padrão de atitudes
que parece que vai se repetindo ao longo da história e que vai culminar de novo no final dos tempos, com a volta de Jesus. E um dos pecados de Sodoma e Gomorra a gente vai perceber bem nitidamente no texto, e outros a gente acredita que seja tanto quanto a gente vê hoje: corrupção, maldade, roubo, morte, filho matando pai, pai matando filho, e tantas outras atrocidades, corrupção, tudo isso, né? A pessoa que é rica demais, a pessoa que é pobre demais, passa fome. Então todas essas situações provavelmente estavam inseridas dentro do contexto de Sodoma e Gomorra. Mas existe algo que a palavra quer frisar para nós e quer deixar claro um padrão de perversidade que vai se repetir no final dos tempos e que vai só se intensificar, e a gente vai então perceber que nós também estamos como na época de Sodoma e Gomorra. Vamos perceber o que é? Então, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Deus está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grave que descerei para ver. Então Deus veio porque ele falou: não acredito. Sabe aquela coisa? Eu preciso ver com os meus próprios olhos. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então só sai desse momento aqui da história os dois anjos. O Senhor continua mais um tempo aqui com Abraão, certo? Versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse: olha o que Abraão fala para o Senhor. Os dois anjos já tinham saído e agora só fica Abraão e o Senhor. Versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Então isso quer dizer que Deus, já de alguma maneira, o Senhor aqui, já tinha falado para Abraão o que ia fazer. Ele não fala lá em cima? No versículo, vamos voltar de novo para vocês entenderem. Versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Então Deus já falou, o Senhor já falou para Abraão aqui o que ele vai fazer. O que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra? Destruir. Então Deus, o Senhor já contou para Abraão o que ele vai fazer. E aí Abraão agora sozinho com o Senhor, no versículo 23, 22 e 23, ele diz assim: exterminarás o justo com o ímpio? Você vai destruir Sodoma e Gomorra, os justos com os ímpios? É isso que Abraão está dizendo para o Senhor. Versículo 24. E se houver 50 justos na cidade? Abraão fala para o Senhor: e se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Então, Abraão questiona o Senhor sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, dizendo assim: se tiver 50 justos lá naquelas cidades, ainda assim o Senhor vai destruir? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O justo vai sofrer igual o ímpio pelo pecado do ímpio? Como que é isso? É como se eu estivesse dizendo assim: Deus, e aí? O Senhor faz a mesma coisa com pessoa que é boa e com pessoa que é ruim? Continua o diálogo. 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Quem está falando é Abraão. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Juiz está com letra maiúscula aí, gente, tá? Ele está falando do próprio Deus. O juiz de toda a terra vai fazer injustiça? Abraão está dizendo: jamais. Eu sei que o Senhor não é injusto. O Senhor jamais vai fazer injustiça com alguém que é justo, ok? Então Deus jamais destruiria Sodoma e Gomorra se ele achasse justos naquela terra. Esse é o diálogo de Abraão com o Senhor. Aí olha o que o Senhor diz aqui no 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Pode falar. Então, aqui ele vai dar continuidade e vai até falar que não encontra nenhum. Essas petições, então, de que o povo estava sofrendo demais, pode ter mais a ver com pessoas de fora vendo tudo que Sodoma e Gomorra estava fazendo? Porque não tinha como, se a pessoa não é justa, ficar reclamando ainda assim. Mas tem. A gente não reclama? Mesmo tendo injustiça no Brasil, os corruptos não reclamam dos corruptos? Entende? Na verdade, assim, você nunca está satisfeito com o que você tem. Entende? A vida do pecador, gente, é reclamar dos seus próprios pecados. Tiago vai dizer isso. Tiago diz assim: do que vocês reclamam? Acha para mim esse versículo. A internet está boa aí? Coloca aí, Tiago.
vocês reclamam dos seus próprios pecados. Coloca assim alguma coisa assim que já vai aparecer o versículo. É tremendo isso. Porque na verdade o pecador, ele reclama das suas próprias mazelas. Ele reclama dos seus próprios pecados. Porque ele nunca está satisfeito. Porque quem está fora de Deus jamais vai ter satisfação em si mesmo. Jamais, a pessoa vai pecando e parece que nada está satisfeito e ela continua a pecar e ela reclama mais ainda da vida e parece que tudo culmina para o sofrimento dela e parece que eu sou o único injustiçado e parece que a minha vida nunca dá certo, só do outro, porque a pessoa está tão afundada no seu próprio pecado que ela não consegue ver que o problema é ela mesma, entende? E ela vai cavando. A palavra também diz que um abismo gera outro abismo. Chama, né, na verdade, perdão. É isso que eu ia dizer. Um Quanto abismo. mais a gente agradece, melhor vai ficando, né? E quanto mais reclama, Mais vai piorando. É exatamente isso. Lamentações. Não, é Tiago. Do que os homens reclamam, das suas próprias, dos seus próprios, coloca assim, do que os homens reclamam, Tiago, versículo em Tiago, alguma coisa assim. Achou, Renan? Para mim é Tiago, gente, que fala. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu tenho quase certeza que o endereço é Tiago. Tiago 4 fala dos irmãos, fala dos outros, tal. Não. Depois eu acho para vocês. Vamos perder tempo com isso não. Eu acho o versículo e eu mando para cada um de vocês. Então, as pessoas que estão em pecado, elas geralmente têm a tendência de reclamar dos seus próprios pecados. Essa que é a verdade, tá? Então, é gente de pecado reclamando sobre pecado. Um falando do outro. Né? E a coisa vai só piorando. E aí o texto continua aqui no versículo 27, 28 e vai seguindo. Abraão começa a fazer um bate-bola com o Senhor, só diminuindo de 5 em 5. Olha o que ele faz aqui. Pode voltar comigo, pode deixar, Renan. Depois eu vou achar e eu coloco para vocês. A tentação vem de nossos próprios pecados. Alguma coisa nesse sentido, versículo 28, 29, 30 é um bate-bola de Abraão com o próprio Senhor. E Abraão vai dizendo assim: Senhor, mas se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala: não, se tiver 40 justos eu não vou destruir. Aí Abraão fala: Senhor, eu posso falar mais um pouquinho? E se tiver 35? Ainda assim o Senhor vai destruir? Aí o Senhor: não, se tiver 35 eu não vou destruir. E eles continuam falando, de 5 em 5, Abraão vai tentando insistir com Deus que não destrua Sodoma e Gomorra. Isso chama intercessão. Isso é a famosa intercessão por alguém. Porque o que Abraão está visando aqui, gente? De forma muito particular, ele está visando uma pessoa. Quem é? Ló. O seu sobrinho Ló mora onde? Sodoma. Ok? Então o que Abraão está dizendo assim: o Senhor já me contou o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas, e meu sobrinho? Ele quase diz isso aqui. Entende? Ele não fala, porque na verdade ele não está pensando só em Ló, mas ele está pensando nas pessoas que realmente são justas, ok? E se existir mais, quem sabe Ló tem sido uma pessoa boa, conviveu tantos anos comigo, e ele está fazendo discípulos lá em Sodoma. Quem sabe Ló converteu várias pessoas para o Senhor lá, conviveu tantos anos comigo, pode ser que Ló tenha convertido mais pessoas. Não é justo que o ímpio morra junto com o justo, certo? Então Abraão está intercedendo, ele não sabe quem mora lá em Sodoma e Gomorra junto com Ló. Ele não sabe como é o contexto da vida de Ló, mas ele está ali intercedendo. Ele é um intercessor. Fala, você vai falar? Que o ímpio morra junto com o justo, não, E, né? Que ele morra junto com o pecador. Não, então, não pode morrer justo com injusto. É isso que Abraão está dizendo, ok? E aí ele termina o versículo 32 e 33 dizendo assim, 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então, eles terminam esse bate-bola dizendo sobre 10 justos. Olha isso, gente. Uma cidade inteira. O Senhor disse: se ele achasse 10 justos, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. E o que acontece com Sodoma e Gomorra? Ela é destruída. Isso quer dizer que não tinham nem 10 justos naquela cidade.
O que significa 10 justos? 10 pessoas que faziam o que era correto. Então só saiu a família de Ló. Isso, só por intercessão do próprio Abraão, ok? Então os anjos chegam lá e pela intercessão de Abraão se salvam Ló e a sua família. Vamos seguir. 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. 2 anjos. Então o Senhor não foi para Sodoma e Gomorra, certo? Ok? O Senhor voltou provavelmente para o céu, vamos dizer assim para a gente entender. Só quem chega em Sodoma e Gomorra são os 2 anjos. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Gente, alguma semelhança com o que Abraão fez lá quando ele viu os anjos e o Senhor chegando? Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Quer dizer que esses anjos tinham uma aparência diferente? Tinha, gente. E Abraão e Ló e todas essas pessoas dessa época, eu acredito, era comum a visitação de anjos. Comum, que eu quero dizer, não é todo dia, mas eles já tinham visto outras vezes a aparição de seres espirituais, celestiais. Certo ou não? Estou viajando ou não? Como é que alguém tem uma atitude dessa, igualzinha a de Abraão, e em situações muito próximas, e eles não estão na mesma cidade, não estão no mesmo contexto, e os 2 têm a mesma atitude de ir e se prostrar diante dos anjos, e de receber, opa, nossa, vocês aqui, eu preciso receber vocês bem, vão para minha casa. É isso que Ló faz. Ele diz assim, versículo, vamos pegar algum de novo aqui para me seguir. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Os anjos querem passar a noite na praça mesmo. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. E Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Pão sem fermento fala sempre de algo puro, pecado, tá? Fermento está muito ligado a pecado. Então, a ênfase aqui é que o pão era algo mais santificado, algo mais apropriado para anjos. Ok? Olha como Ló tinha consciência de quem ele estava servindo. Eram anjos e ele estava acostumado com isso. Ou, no mínimo, já tinha tido alguma situação. Então, ele chama e eles entram e ele dá a refeição. 4. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, do mais jovem aos mais velhos, cercaram a casa. O que aconteceu aqui, gente? Então, todos os homens, dos mais jovens aos mais velhos da cidade de Sodoma, viram que Ló recebeu alguns homens, 2 homens, e eles cercam a casa de Ló. Olha o que está escrito no 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que esses homens que cercaram a casa de Ló queriam com os 2 anjos? Ter relações sexuais com os anjos. E aqui está um dos, problemas de Sodoma e Gomorra. Que era o quê? Exatamente o problema da homossexualidade. Ou da perversidade sexual. Ou de atos de perversidade sexual. Ou de ter libertinagem. Em plena rua, esses homens iam ter um estupro coletivo com os anjos. Será que era uma cidade legal? Que horror, né? Tá aqui, tá escrito na Bíblia. Então a homossexualidade é de agora, do século 21? E por que será que a Bíblia compara os últimos dias com a época de Sodoma e Gomorra? Ok? Tem algum aviso aqui para nós de um tipo de padrão de comportamento, certo?
padrões de comportamento que voltam a se repetir. Ló, versículo 6, saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Sabe quando você sai da casa, você sai para fora assim, aí você fecha a porta e fica aqui na porta, né, parado? E disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Então, existem 2 coisas aqui que, para a maioria dos estudiosos e teólogos, está escrito aqui nesse único versículo. Primeiro, a honra de Ló estava em jogo, ok? Porque os homens que eram anjos estavam debaixo do seu teto. Então, a responsabilidade de Ló estava em cash se alguma coisa acontecesse com aqueles anjos, certo? Sabe quando você recebe uma visita na sua casa e você não quer que nada de mal aconteça com essas visitas? É uma responsabilidade receber alguém em casa e fazer com que aquela pessoa fique bem. Você não quer que nada aconteça com aquela pessoa, certo? Então, ele está a ponto de entregar as 2 filhas virgens, nem tinham casado, para ser entregue para aqueles estupradores. Mas os homens que estavam dentro da casa dele não podiam ser machucados, não podiam sofrer nenhum tipo de violência. Olha o ponto de responsabilidade de Ló a respeito desses homens, que eram as visitas, mas ao mesmo tempo dele saber, eu acredito, quem é que estava na casa dele. Anjos enviados pelo próprio Deus. Então ele está a ponto de entregar as próprias filhas em honra dele mesmo e desses homens que estavam na sua casa, ok? Para que nada acontecesse. Temendo talvez alguma questão, né? Versículo 9. Saia da frente, os homens gritaram e disseram: este homem, os homens que cercaram a casa que estão falando, tá? Saia da frente, gritaram. E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, estão falando de Ló, e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos com a cidade, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos falando com Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Então, Ló começa um bate-papo aqui com os anjos, né? Eles pedindo para Ló sair logo, e Ló pede para ficar numa cidade mais próxima, ao invés de fugir para as montanhas, porque acho que ele acredita que se ele estiver na montanha, quando cair, né, a destruição vai pegar ele primeiro lá no alto da montanha. Então ele fala: não, deixa eu ficar aqui mais perto mesmo, dá para correr até essa cidade
e eu fico por ali. Então, os anjos poupam Zoar por causa do pedido de Ló de ficar ali. Então, eles talvez até destruiriam não só Sodoma e Gomorra, como Zoar, que era uma cidade próxima. Mas pelo pedido de Ló, ele poupa Zoar e vão destruir só Sodoma e Gomorra. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então Abraão volta, para o alto do monte onde eles avistaram Sodoma e Gomorra, e ele vê como que uma fumaça só subindo da terra, porque tudo já havia sido destruído. Existe um documentário daquela moça chamada Israel com Aline, não sei se vocês já ouviram falar dela no YouTube, e recentemente eles chegaram até onde é Sodoma e Gomorra, e se tornou uma grande montanha de sal, sabe, uma montanha mesmo, um morro, e dentro lá eles encontraram vestígios, a arqueologia conseguiu descobrir que aquele é o lugar onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra, e é puro sal. Sabe, assim, tem lugares que ainda tem um foguinho, sabe como se a fogueira não apaga e fica aquele foguinho, e ainda tem muito cheiro de enxofre. Então ela fez essa entrevista lá, esse documentário, e mostra, eles entram nessa caverna, são cavernas enormes, que só entra de rapel, sabe assim? E aí dentro dessas cavernas você ainda encontra esses vestígios de enxofre, o cheiro é muito forte, é puro sal, as montanhas. Então, são os lugares que eles acreditam que seja a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi simplesmente sucumbida, ali pela destruição. Nada, nunca mais foi reconstruída. Aliás, virou um monturo de sal mesmo, sabe, assim, um negócio enxofre, um lugar não tem habitação, nada nasce, nada tem vida, nada de nada, tá? A região de Sodoma e Gomorra, gente, ela fica exatamente na curva lá embaixo do Rio Jordão, que é próximo ao Mar Morto, do lado direito, tá? Então, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha no mapa, dá uma olhada lá que vocês vão ver duas cidadezinhas minúsculas, lógico, tá? Mas que eram essas cidades que Deus destrói. Ela está pertinho lá do Mar Morto, por isso também a quantidade de sal, e são cidades que realmente nunca mais foram reconstruídas em nenhum momento, porque viraram um monturo lá de sal e sem nenhum tipo de vida mesmo, tá bom? Então o Senhor poupa a vida de Ló e da sua família, que era só sua esposa e suas duas filhas. Infelizmente a esposa de Ló olha para trás, os anjos tinham dito que não era para olhar, e ela se torna uma estátua de sal. A gente dizer por quê, como, quando, eu não sei explicar por que ela se torna uma estátua de sal. Até hoje eu nunca tive uma explicação lógica, lendo a palavra de Deus, a respeito de por que ela se torna uma estátua de sal, ok? Porque olhou para trás, porque pensou no passado dela, porque ela queria viver em Sodoma e Gomorra, pode ser, mas pode também ter outra explicação, então não posso dizer que é só isso. E como eu não encontrei nenhuma resposta, eu prefiro não dizer o que é, mas a palavra diz que a esposa de Ló se torna uma estátua de sal. A impressão que dá é porque desobedeceu. Isso, entende? Mas por que uma estátua de sal e não uma estátua de pedra? Entende? Tipo assim, são essas coisas que eu olho para a palavra e eu falo, Senhor, tem algo. Nada na palavra de Deus está ali por acaso. Mas eu prefiro não dizer o que é, ou se eu não tenho nenhuma interpretação lógica, porque tudo tem que ter uma lógica, um versículo que complementa o outro. Sempre que eu falo algo para vocês, é porque algo eu já estudei, eu já vi e que completa, e que me mostra que isso tem a ver, ok? Senão a gente não vai falar. Então, como é que eu vou falar que a mulher virou uma estátua de sal por algum motivo, se na Bíblia inteira não há nenhum outro relato de uma estátua de sal e por que ela virou uma estátua de sal?
Não tem. Ela simplesmente se tornou uma estátua de sal. Né? Não sei. Então a gente fica sem saber e a gente espera que ou o Espírito Santo nos ensine, ou se não nos ensinar, é porque não tem por que ensinar e está tudo certo, deixa a mulher com a estátua dela lá, né? Sem problema nenhum. Mas o importante para nós é o restante da história. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Por que ele tinha medo de permanecer em Zoar, gente? Era a cidade que foi poupada, que era do lado de Sodoma e Gomorra, e era uma cidade que viu a cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída. Vamos tentar trazer para o nosso contexto, para a gente entender? Vamos supor que São Caetano e São Bernardo são totalmente destruídos pelo Senhor através de fogo e enxofre. Nós estamos aqui em Santo André, morando aqui, a gente vê toda a destruição, e a gente vê tudo o que acontece. E chega um morador aqui em Santo André que era dessas cidades, por exemplo, de São Caetano, e está morando aqui com a gente, e a gente fica sabendo através da notícia, né? O WhatsApp corre rápido, não corre? Olha, um morador lá de Sodoma, chamado Ló, e as suas 2 filhas estão morando em Santo André agora. O cara vira o espetáculo da cidade, né? E vão querer saber por que ele não foi destruído. O que foi que aconteceu? E ele temia pela sua própria vida. Por quê? Porque ele era a única pessoa que tinha sobrado de toda essa destruição. Por que Ló não tinha sido morto? O que Ló tinha que poupou a vida dele? Então você passa a ser uma pessoa ou muito bem vista ou muito mal vista, certo? Por conta dessa questão de ter sido salvo. Então ele temendo isso, provavelmente isso, ele foge, ele não fica morando em Zoar e vai morar então nas montanhas lá com as 2 filhas. E passa a morar numa caverna. Era muito comum isso, né? Tinham muitas cavernas e eles acabam morando ali numa caverna. 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a nossa linhagem. Olha o bate-papo das 2 irmãs. De onde elas vinham mesmo, gente? De onde elas vinham? De Sodoma. Como era lá a cidade mesmo? Era legal a cidade, né? Como era a questão da vida sexual deles lá? Era um negócio muito maluco, né? A gente nem imagina. Era total perdição, né? Então, as 2 mocinhas foram criadas neste contexto. E quando a gente tem uma cultura, quando a gente tem um contexto de criação, como é que fica a nossa cabeça? De acordo, não é isso? Essas 2 jovens eram virgens ainda, mas elas tinham sido criadas, provavelmente nasceram já em Sodoma, certo? Então elas foram criadas dentro daquele ambiente de total perversidade, inclusive sexual. Então será que elas não ouviam? Será que elas não viam, né? Atos libidinosos, né? Pessoas ali se agarrando, como a gente vê hoje na rua, né? Homem beijando homem, mulher beijando mulher, e ai de você se falar alguma coisa, não é assim? Nós somos tidos como, como é que fala lá? Fobia lá, né? Homofóbicos, não é isso? Provavelmente era disso para pior em Sodoma. E essas moças foram criadas lá, certo? Elas tinham esse contexto. E olha a fala delas, vamos voltar. 31. Nosso pai, a fala delas já, tá? Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam. Então elas estão dizendo assim, ó, aqui onde a gente está morando, nessa montanha, não tem uma cidade. E não tem homens aqui, homens que nos possuam. Nós não vamos poder casar. Ué, gente, mas será que não tinha outras cidades ao redor lá? Tinha, não tinha? Mas vocês concordam que a cabeça delas estava tão atrapalhada que elas acreditam que o mundo acabou? O mundo tinha acabado para essas meninas, literalmente. Se a nossa cidade que a gente nasceu e foi criada foi destruída, acabou os homens da terra. É isso que elas estão dizendo. E era isso que tinha acontecido? Não. Existiam milhares de cidades ali ao redor e mais longe, onde Abraão morava, e tantos outros. Tinha homem, mais homem. Mas elas simplesmente vêm com essa conversinha uma para outra e diz que não há homens para possuir elas. E o pai delas já está velho. E agora, como é que vai fazer? O pai não vai poder ter mais filho, né? Tendo outra mulher, porque elas poderiam pensar isso.
Meu pai casa de novo, tem outra esposa, essa esposa tem filhos homens e a gente pode casar com esses meio-irmãos. Mas não vai rolar, meu pai já é velho. Então a gente precisa fazer alguma coisa para continuar a linhagem do nosso pai. Elas querem dar descendência para Ló, para o pai delas. Isso também era um costume da época, né? Isso era talvez a coisa mais importante. Dar descendência para o nome do nosso pai. Dar descendência para o pai delas, como era costume. Aí elas falam, né? Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Ideia mirabulosa, né? Naquela noite deram vinho, aí vai falar que uma deitou com o pai, a outra deu também, não vou me ater ao texto, mas é isso que elas fazem aqui. Versículo 36. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas. Grifa isso, circula isso, faz qualquer coisa com esse nome aí, que é os moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, uma das meninas, olha aqui a genealogia. Olha aqui como é que está aqui agora, por isso que eu trouxe de novo para a gente poder ver. Ó, Ló era filho de Arã, tá? Terá, Arã, Abraão era seu tio, ok? Ó, irmão de Arã. Então, de Arã vem Ló, de Ló vem Moabe e Ben-Ami. Ben, em hebraico, é filho, tá, gente? Então, não é o nome do menino, que é Ben-Ami. É filho de Ami, sabe? Assim, alguma coisa assim. O nome dele, na verdade, era Ami. Perdão. Então, de Ló, nascem dois filhos, que são filhos das suas filhas, ok? Então, Ló, ao mesmo tempo, é pai e avô dos próprios filhos, do incesto que acontece aqui. Então, nós temos Moabe e Ben-Ami. Esses aqui vão se tornar os moabitas, que a gente vai ver em todo o Velho Testamento. E esse povo aqui vão ser os amonitas, que nós vamos ver eles em toda a Bíblia. O que acontece aqui de novo, gente? Lembra a história de Cã, né? De se rebelarem contra a linhagem de Abraão, a linhagem de Sem. Mais uma vez, essa linhagem que agora não é a linhagem de Cã, mas é uma linhagem mais próxima de Abraão, também vai se rebelar. E vai dizer assim, por que só os bonitos são os filhos de Abraão? Por que Deus tem uma promessa só para Abraão e não tem para o nosso pai Ló? Então, os moabitas e os amonitas, eles vão se tornar também inimigos de Israel. Por quê, gente? Porque o foco de Satanás é fazer com que irmãos sejam inimigos. São todos irmãos? Filhos do mesmo pai, Noé, ou do mesmo pai, Deus, ok? Então não era para ter briga, era para ter unidade, era para ter união. Mas nós vamos ver em toda a palavra de Deus, mais dois inimigos se formando de Israel. Mais dois inimigos se formando dos filhos de Abraão. Mais precisamente de Isaac, ok? Porque a briga, o que a Bíblia vai mostrar para nós, é um contexto físico, mas muito mais espiritual, lembra? Então, a Bíblia vai focar em que todos esses que são inimigos, porque acham que não só Abraão deveria ter a promessa, mas todos eles deveriam ter a promessa, todos eles vão se voltar justamente contra a linhagem de Isaac, ok? Então, nós temos mais dois povos que nascem da família de Abraão, do sobrinho de Abraão, e que vão se tornar também inimigos do povo de Deus, de Israel. Ok? Então isso é o discorrer de todo o Velho Testamento, a gente vai ver eles. No mapa que eu dei para vocês, ou depois eu trago um outro mapa um pouco mais completo, os amonitas e os moabitas, eles estão exatamente do lado direito do mapa de todo Israel. Fazem fronteira. Por isso que eles vão brigar todo o tempo no Velho Testamento. Eles fazem fronteira. Então, tanto os amonitas quanto os moabitas, eles querem a terra de Canaã também. A terra de Canaã é de Israel, eles não aceitam, nós queremos. E pronto, acabou. E nós vamos tomar. E é nosso. E é do nosso pai Ló. E nós também temos herança nessa história.
ok? E a gente quer destruir esse povinho aí que acha que é os donos da terra. É mais ou menos isso. A briga vai se conter nisso aí, tá bom? Eu vou já terminar aqui, porque eu nem vou entrar no capítulo 20, para a gente não parar no meio do caminho, mas não é nesse texto que a gente vai parar também. A gente já vai, semana que vem, entrar no 21, que é o nascimento de Isaac, que é o principal. Abraão Gerar vai falar só sobre uma passagem dele nesse lugar, nessa cidade chamada Gerar, e a gente já vai entrar exatamente no 21. Vamos só ler o texto? Então, a gente tem 4 minutos, né? Já que eu vou pular, só vou ler o texto aqui com vocês e semana que vem a gente começa o 21. Capítulo 20, dá tempo da gente ler. Diz assim, capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que tinha acontecido, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? E Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de formas que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então esse texto, ele é muito intrigante, né? Porque fala dessa maldição que veio sobre o povo ali de Gerar, sobre o rei, sobre as mulheres, elas se tornaram estéreis. Deus colocou a mulherada tudo para não poder mais ter filhos, caso acontecesse de Sara ter sido tocada por qualquer outro homem. O que Deus estava fazendo, gente, quando a gente lê esses textos aqui, é justamente preservando essa linhagem. Lembra que a gente falou? E Deus vai fazer isso em todo o Velho Testamento. O que Deus precisa fazer? Preservar a linhagem que viria Jesus. Essa linhagem não poderia ser maculada. Então, de forma nenhuma, Sara poderia ter um outro homem, se ela era a esposa de Abraão e era dela que Deus havia dito que sairia o Isaac. Entende? Então, Deus não vai permitir que nem Abimeleque, nem Faraó, né, vá tocar em Sara para fazer dela sua mulher, ou fazer com que, de alguma maneira, ela se tornasse impura, né? Porque dela viria a descendência de Abraão, essa promessa que Deus havia feito. Então Deus faz isso de propósito. Uma palavra bem importante que semana que vem vocês me lembrem, que nós vamos falar um pouquinho no início da aula sobre isso, é essa palavra que aparece pela primeira vez no versículo 27. Olha o que ele diz aqui, o próprio Deus falando sobre Abraão.
Versículo 7 diz assim: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. Deus usa a palavra exatamente profeta para falar de Abraão. Tem algum livro, gente, de profecia de Abraão aqui na Bíblia? O profeta Abraão escreveu. Tem algum livro na Bíblia? Não? Ué, mas Deus chama Abraão de profeta. O que é profeta, então, segundo o padrão de Deus? Nós vamos entender isso semana que vem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso bem no começo da aula e a gente dá sequência nisso. A primeira vez que a palavra profeta aparece no Velho Testamento é aqui. Deus falando sobre Abraão. Ok? Tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso semana que vem.